Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4, essa semana 4 do terceiro ano de 2021. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e também compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Bom, essa semana vamos falar aí sobre os movimentos sociais e a luta pela redemocratização do Brasil. Nos anos finais da ditadura civil-militar, o Brasil passou por um processo de redemocratização. Elaborou-se uma Constituição com ampla participação da sociedade civil. E essa nova Carta Magna, conhecida como Constituição Cidadã, foi promulgada em 1988. Estabeleciam-se, assim, novos caminhos para a liberdade e a cidadania. Desde então, o Brasil tem buscado, em meio a percalços econômicos e sociais, consolidar a democracia e reposicionar-se no mundo globalizado. Então, a Constituição promulgada em 1988 vai ser considerada aí a Constituição Cidadã, né, que é a Constituição que mais vai garantir direitos aí, né, para a população. Ditadura e direitos sociais. A liberdade do regime militar, conhecida como a liberalização do regime militar, conhecida como abertura política, teve início no governo Geisel, entre 1974 e 78, e avançou graças à ativa participação de diferentes setores sociais. A revogação do AI-5, o fim da censura prévia, a anistia política, a possibilidade de organizar novos partidos políticos, até então vigoravam o bipartidarismo, com a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, partido do governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que reunia os oposicionistas, atuando num congresso que existia apenas formalmente. A volta das eleições diretas para governadores foi acompanhada da intensa mobilização. A partir do final da década de 1970, movimentos grevistas ressurgiram no ABC paulista, uma das regiões mais industrializadas do país, e que abrigava fábricas grandes e modernas, produtoras de bens de consumo duráveis, que contavam com dezenas de milhares de operários. Ford 25 mil e Volkswagen 38 mil. Apesar da legislação antigreve, os trabalhadores passaram a desafiar o governo e sua política salarial, realizando gigantescas paralisações que chegaram a reunir mais de 80 mil grevistas. Então, né, esse processo de luta, esse processo de conquista, né, pelo fim das imposições do regime da ditadura civil-militar, elas vão acontecer graças à participação de diferentes setores aí da sociedade. No campo onde a estrutura fundiária permanecia intocada, houve o ressurgimento da luta em prol da defesa do trabalhador rural. Data de 1975, a Comissão Pastoral da Terra, criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, para atuar nas questões agrárias. E de 1779, a formação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST. Igualmente significativo foi o surgimento dos movimentos urbanos em prol da moradia, como o movimento contra os loteamentos clandestinos, o movimento dos moradores de favelas, o movimento dos mutuários do BNH. Por sua vez, foi acompanhada da intensa participação popular. Apesar de a proposta ter sido derrotada no Congresso, o clamor das ruas foi fundamental para tornar irreversível a saída dos militares do poder, que se consubstanciou com a eleição de Tancredo Neves e José Sarney. Então, a gente tem aí, né, também no campo, a gente tem essa luta nas cidades, nesses movimentos sociais, e a gente tem o movimento das diretas já, né, que vai ser um movimento que vai culminar, né, nessas lutas, né, que a gente está vendo aí. Bom, a gente vai ter agora também algumas demonstrações na arte, né, dessa luta. Então, a música no contexto da redemocratização, a música Que País é Esse? Foi composta por Renato Russo em 1978, na época do grupo Aborto Elétrico, e lançada pelo Legião Urbana em 1987. A letra aponta para o sentimento de revolta e indignação dos brasileiros frente ao projeto político e econômico levado em diante pelo regime militar. Então, essa música, né, ela traz aí, né, uma indagação: que país é esse? Né, e a gente tem uma letra bem interessante, né? Não sei se vocês conhecem essa música, que vai falar justamente dessa crítica, né, à situação do Brasil. Aqui a gente tem também uma poesia. Em 1965, o poeta maranhense Ferreira Goulart publica o livro Dentro da Noite Veloz. No texto, o autor toca de modo astuto nas feridas abertas pelos anos de repressão, sem, contudo, cair no discurso panfletário. No poema Maio de 64, Goulart escreve: mas quantos amigos presos, quantos em cárceres escuros, onde a tarde fede a urina e terror. Há muitas famílias sem rumo esta tarde, nos subúrbios de ferro e gás.
onde brinca e remida a infância da classe operária. E a gente tem também a charge, né, uma charge mostrando o movimento Diretas Já, né? Então a gente pode ler nos cartazes: quero votar, o voto é nosso, Diretas Já, e a gente tem um soldadinho aí tentando falar: voltem para suas casas, o povo é ilegal. Então essas demonstrações, né, como a arte também serve para buscar essas mudanças políticas. Vamos então às atividades? Vamos lá! Na número 1, a Carta Magna do Brasil foi apelidada de Constituição Cidadã por representar as conquistas de movimentos sociais organizados e permanece em vigor até hoje. Em sua opinião, qual é a importância da Constituição incorporar as reivindicações e as conquistas dos movimentos sociais? Então, essa aí, né? A importância resiste na conquista de direitos essenciais que dão aos mais pobres condições básicas para superar a barreira da pobreza, como, por exemplo, o acesso à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, né? Então, essa Constituição ela garante nessas condições para que as pessoas, né, superem a barreira da pobreza e conquistem cada vez mais coisas. Nessa próxima questão, né, uma questão aí que a gente tem uma charge, né? A gente tem um texto, né? Voava-se o voo 254 na noite de 27 de maio de 1984. Exatamente um mês e 2 dias antes, ou seja, 25 de abril, travou-se a penúltima batalha entre a nação e ditadura, ocasião em que uma vez mais e última vez, derrotara aquela, manobrando com suspeita habilidade no Congresso Nacional para que fosse rejeitada uma emenda constitucional que restabelecia o voto direto dos cidadãos para a próxima escolha do presidente da República. No final de 1970, o Brasil começa a viver o processo de redemocratização. Com base nessa afirmação e no texto acima, comente sobre a campanha dos Diretas Já e sua relação com o contexto político, social e econômico da época. Então, o que foi o Diretas Já? Diretas Já foi um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República do Brasil durante a ditadura militar brasileira, né? Vai ser um movimento popular, vai ser um movimento muito grande. Infelizmente, esse movimento não vai conseguir o que ele queria, ele não vai conseguir eleições diretas, mas depois, né, das primeiras eleições indiretas, a gente tem uma sequência aí de eleições diretas para, né, os cargos públicos. E por último, a questão do Enem. No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuem para... A gente tem aí, né, umas letras bem estranhas, né? Não sei por que A, B, C, D, E, né? Porque provavelmente ela foi editada. E a resposta certa aí é a letra H, tornar a democracia um valor social que ultrapasse movimentos eleitorais, né? Ou então a alternativa C, né, seguindo a sequência aí. Beleza? Bom, pessoal, tudo isso foi retirado do Estude em Casa, e é isso. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @dimas_ant. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu!